Você não faz mais parte da nossa família. Foi isso o que eu ouvi. Sentado à ponta da mesa onde um dia servi comida com as próprias mãos, olhei nos olhos do meu filho enquanto ele dizia essa frase como quem anuncia a sobremesa. A nora riu. A sogra dela também. Um dos meus netos chegou a aplaudir como se fosse uma encenação. Mas não era teatro, não. Era real. Eu respirei fundo. Sorri com dignidade. E disse só uma coisa. Então acho que você não vai precisar disso. Peguei a pasta preta que estava no chão ao lado da minha cadeira e coloquei bem devagar sobre a mesa. Quando ele abriu, ele começou a gritar. O sorriso sumiu, a cor do rosto também. Porque o que tinha ali era o meu testamento. Um testamento milionário. Mas naquele momento, ele já estava arriscado de tudo. Meu nome é Antenor. Tenho 79 anos. Nasci em Goiás, num vilarejo pequeno, de chão batido e alma grande. Fui criado com farinha de milho, oração de mãe e a dureza da enxada. Cresci sem luxo, mas com vergonha na cara. Trabalhei desde cedo. Fui balconista, ajudante de oficina, depois vigia noturno numa transportadora de valores. Passei a vida guardando o que era dos outros, mas ninguém nunca guardou o que era meu. Meu valor, minha memória, minha posição de pai. Criei meu filho sozinho desde os 13 dele, quando a mãe dele se foi. Dei estudo, dei teto, dei roupa lavada e comida quente. Não dei luxo, mas dei tudo o que um homem honesto consegue dar. Só que quando a pessoa quer virar as costas, não há passado que segure. E foi assim comigo. Devagar. Primeiro ele foi se afastando. Depois veio a ingratidão disfarçada. E por fim, o descarte. Se essa história está mexendo com você, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Já passou por algo parecido? Conhece alguém que viveu isso? Me diz também de onde você está ouvindo. Eu gosto de saber até onde essa conversa está chegando. E se sentir que alguém da sua família precisa ouvir isso, compartilha. Às vezes, uma história como essa abre os olhos de quem já fechou o coração. Aquele almoço era para ser mais um. Domingo, frango assado, arroz soltinho, farofa que minha nora dizia ter aprendido comigo, mas que hoje já fazia sem nem me chamar. Cheguei com pão fresco da padaria, como sempre fazia. Mas o clima estava estranho. Meu lugar na ponta da mesa estava ocupado pela sogra dela. Nem disfarçaram. Me puseram no canto, entre dois netos que mal levantaram os olhos do celular. Tentei puxar conversa, contar aquelas histórias que eles adoravam quando pequenos. Mas agora era só, aham, sei, legal, vô. A nora gelada, o filho, com um sorriso de quem estava por trás de alguma coisa. Até que ele se levantou. Bateu a colher no copo de vidro, pedindo silêncio. A gente tem um anúncio para fazer, ele disse. Todos olharam para ele como se já soubessem. A gente conversou muito e votou, e achamos melhor o senhor não fazer mais parte da família. Aquilo foi como uma martelada no peito. Mas eu não gritei, não chorei, não pedi explicação. Só olhei para ele, com a calma de quem já apanhou demais da vida para se desesperar. E disse, então acho que você não vai precisar disso. Peguei a pasta com calma, coloquei sobre a mesa. Ele riu. Achou que era alguma provocação boba, mas quando abriu, o riso morreu na garganta. Leu as primeiras linhas, olhou de novo. Começou a suar. Pai, isso aqui é o testamento? Eu confirmei com a cabeça. Atualizado, registrado em cartório, assinado. Ele folheava tentando achar o próprio nome. E não achou, porque já não estava lá. Nem o dele, nem da mulher, nem de ninguém que achou que podia me jogar fora. Naquela hora, o silêncio foi absoluto. O frango esfriou. O vinho secou na garganta. O garfo caiu da mão da sogra. E eu me levantei. Vesti meu casaco. Peguei meu chapéu. E fui embora. Sem levantar a voz. Sem derramar uma lágrima. Porque às vezes, a maior resposta que um homem pode dar é o silêncio. Um silêncio carregado de justiça. Mas o que ninguém sabia é que aquilo ali era só o começo. Porque o que aconteceu depois desse almoço, nem eu podia imaginar. Voltei para casa naquele dia com a cabeça erguida, mas com o coração carregado. O portão fez um rangido seco quando fechei.
E por mais que eu já tivesse vivido abandono de vários jeitos ao longo da vida, aquele foi diferente. Não foi uma perda como a da minha esposa, que Deus levou cedo demais. Nem foi como as ausências da estrada, quando eu passava semanas longe e os abraços de volta curavam tudo. Aquilo foi um corte feito à faca, e pelas mãos de quem eu mesmo criei. Deitei no meu sofá velho, aquele de couro gasto que comprei no crediário em 1996, e fiquei ali, olhando para o teto, escutando os estalos da casa em silêncio. Cada parede parecia saber o que eu estava sentindo, e naquele silêncio, encontrei uma memória que eu achava que tinha esquecido. A chave. Era uma chave pequena, guardada no fundo da gaveta do armário do quarto. Nem eu sei por que guardei, mas naquele dia, depois de tudo, resolvi abrir a caixa onde ela estava. Era a chave do cofre da antiga empresa de transporte de valores onde trabalhei por mais de 30 anos. Claro que o cofre não existia mais. A sede foi demolida, viraram supermercado. Mas junto da chave, encontrei algo mais. Um envelope pardo, com uma carta dentro, escrita por mim, datada de 2001. O dia em que eu tinha decidido deixar um seguro de vida em nome do meu filho. Um seguro alto. A carta era uma cópia do pedido oficial enviado à seguradora. Lembro bem daquele dia. A empresa ofereceu o benefício e eu logo assinei. Pro meu menino, se um dia eu faltar. Palavras exatas. Li aquilo como quem lê um testamento de um homem que eu não sou mais. E pela primeira vez, depois daquele almoço, eu chorei. Chorei baixo, com o rosto nas mãos. Chorei por mim, pelo pai que fui, pelo homem que acreditou que trabalho e caráter seriam suficientes para criar um filho bom. Mas chorei também por algo que eu nunca tinha admitido em voz alta. Eu tinha medo de morrer esquecido. Medo de que ninguém se lembrasse de quem fui, de que ninguém dissesse, ele foi um bom homem. E naquele dia, entendi que já estava morrendo aos poucos fazia tempo. Só faltava aceitar. A gente envelhece não é quando o cabelo fica branco ou as pernas ficam lentas. A gente envelhece quando percebem que você já não serve mais. E isso dói. Acordei no outro dia mais cedo que de costume. O sol nem tinha saído direito, mas a cabeça não me deixava em paz. Fui até a cozinha, preparei meu café preto, forte, como eu sempre gostei, e sentei na varanda. E ali, com a caneca quente na mão, vi uma cena que não via fazia tempo. O neto da minha vizinha passando com a mochila nas costas, indo para a escola. Ele me viu, acenou com aquele jeitinho tímido e eu acenei de volta. E aquilo mexeu comigo. Porque foi ali, naquele aceno de criança, que senti uma coisa que meu próprio sangue não me deu. Respeito. Me levantei, entrei em casa e fui até o quarto de novo. Peguei aquela carta do seguro de vida. Sentei na escrivaninha e comecei a escrever outra. Uma nova. No topo coloquei o nome do neto da vizinha. Não era nada grandioso, mas era algo. E naquele momento, decidi. Nunca mais colocaria o nome de quem me rejeita em nada que venha do meu suor. Nesse mesmo dia, à tarde, fui até o banco. Fui devagar, com a bengala que raramente uso, mas que naquele dia pareceu mais necessária. Na porta, a atendente me reconheceu. Trabalhava lá desde os tempos em que eu ainda fazia a ronda de madrugada nas agências. Me tratou com carinho, com respeito. Seu Antenor, que bom ver o senhor aqui. Entrei, conversei com o gerente, pedi revisão dos beneficiários da conta, dos investimentos, dos acessos. Tirei o nome do meu filho de tudo. E quando assinei o último papel, senti um alívio. Como quem solta um peso do peito. Não era vingança, era proteção. Era amor próprio, pela primeira vez em anos. Quando saí do banco, fui dar uma volta a pé. Passei em frente à escola onde meu filho estudou. Parei um tempo olhando aquele portão velho, onde um dia eu o deixei chorando e dizendo que não queria ficar. Voltei ali muitas vezes para buscá-lo com pastel na mão depois do expediente. Quantas vezes eu deixei de dormir para garantir que ele não faltasse. Mas hoje, ele faltou. Faltou com tudo o que um filho deve a um pai. E eu não podia fazer mais nada por ele. Cheguei em casa cansado, mas decidido. Fui até o quartinho do fundo e tirei uma caixa de papelão antiga. Dentro dela,
Fotos da minha juventude, cartas da minha esposa, boletos pagos, medalhas de honra ao mérito da empresa. Comecei a separar tudo. E então achei uma foto do meu filho ainda pequeno, sentado no meu colo, com o mesmo sorriso que hoje já não existe mais. Peguei aquela foto, coloquei num porta-retrato simples e deixei na estante. Não por saudade, mas para nunca esquecer o que ele já foi, antes de esquecer quem eu sou. Só que na semana seguinte, algo aconteceu. Algo que me pegou de surpresa. Um envelope branco chegou na minha caixa de correio, sem remetente, sem aviso. Quando abri, minhas mãos gelaram. Era uma segunda-feira sem graça. Daquelas em que o céu fica meio apagado, nem sol nem chuva, só aquele cinza que parece espelhar o que a gente sente por dentro. Acordei antes do despertador da alma tocar, porque velho não precisa mais de relógio para levantar. Só o corpo cansado já dá o sinal. Fui até o portão para pegar o jornal, como sempre faço, mesmo sabendo que quase ninguém lê mais. E lá estava ele. Um envelope branco, sem remetente, sem marca, sem nenhum selo direito. Só o meu nome, escrito à mão, com letra firme, direta. Antenor, tudo em maiúsculo. A primeira sensação que me veio foi susto. A segunda, desconfiança. A terceira, medo. Mas não aquele medo que paralisa. Um medo frio, de quem sabe que aquilo ali ia mudar alguma coisa. Voltei para dentro de casa com o envelope na mão. Sentei na mesa da cozinha, com a luz da manhã batendo de lado. Abri com cuidado, como quem desembrulha uma lembrança. Dentro, um papel dobrado e um pendrive colado com fita. No papel, apenas uma frase. Talvez agora o senhor entenda. Reconheci a letra na hora. Era do meu filho. A mesma letra dos bilhetes de Dia dos Pais que ele me dava quando era criança. A mesma letra do cartão que ele escreveu no meu aniversário de 60 anos, quando disse que eu era o melhor pai do mundo. Uma letra que carregava peso. E aquela frase me atravessou. Fiquei ali parado, olhando para o pendrive. Uma parte de mim dizia para jogar fora. Outra queria saber. Curiosidade é uma faca de 2 gumes. E eu já tinha me cortado muito nessa vida. Mas naquela manhã, não consegui resistir. Peguei meu notebook antigo, aquele que só uso para ver fotos dos netos ou assistir missa pela internet, e conectei o pendrive. Abri. Havia apenas um vídeo. Desculpa, pai, tô MP4. Apertei o play. A imagem era do meu filho. Ele estava num quarto de hotel, com o rosto abatido, os olhos fundos, barba por fazer. Começou falando direto, sem rodeio. Pai, se o senhor está assistindo isso, é porque eu finalmente criei coragem. E porque eu sei que já é tarde demais. Ele respirou fundo. O que eu fiz naquele almoço foi cruel. Eu sei. Mas o senhor não sabe de tudo. E então ele começou a contar. Falou que estava endividado até o pescoço. Que a casa onde morava não era mais dele. Já tinha sido hipotecada. Que a sogra e o sogro estavam pressionando ele a se livrar de mim para poder vender o imóvel. Disse que a decisão foi tomada numa madrugada entre cervejas e mentiras. Que ele votou sim, mas com o coração apertado. Eu fui covarde, pai. Preferi perder o senhor do que enfrentar todo mundo. A cada palavra, meu peito se apertava. Não era exatamente um pedido de perdão. Era uma confissão. Crua, dura, real. Ele não chorava. Só falava. Como quem vomita algo que guardou tempo demais. Contou que naquele mesmo dia, depois que eu saí, a sogra dele disse em voz alta: agora a gente pode vender isso aqui. E foi ali, segundo ele, que caiu a ficha. Mas já era tarde. Disse que tentou me ligar, mas não teve coragem. Que pegou o testamento da mesa e ficou olhando por horas. E que só então percebeu que não sabia nada sobre mim. Pai, eu não sei onde o senhor guarda as coisas. Não sei seu prato preferido. Não sei que música o senhor gosta. Eu só sei que o senhor sempre esteve lá. E eu nunca estive de volta. O vídeo terminou com ele dizendo: se um dia eu tiver o direito de te ver de novo, espero que o senhor ainda queira me olhar nos olhos. A tela ficou preta. Fechei o notebook devagar. E ali, no silêncio da cozinha, só com o barulho do relógio de parede batendo, eu fiquei parado,
sem saber se sentia raiva, tristeza ou alívio, porque tudo aquilo não mudava o que aconteceu, mas explicava. E às vezes, explicação dói mais do que o ato em si, porque mostra que havia escolha. E ele escolheu me descartar. Guardei o pendrive numa caixinha de lata onde minha esposa guardava as fotos do nosso casamento. Deixei ali, porque, apesar de tudo, era uma parte da história. E mesmo que a gente não queira, a gente carrega os pedaços do que viveu. Fui para a varanda. Sentei na mesma cadeira de sempre. O vizinho passou com um netinho pela mão. Acenou. Eu acenei de volta. Mas a cabeça estava longe. Lá no hotel onde meu filho gravou aquele vídeo. Lá no passado onde eu achava que amor bastava. E ali, debaixo daquele céu cinza, percebi uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. Talvez ele nunca tenha me odiado. Talvez ele só tenha sido fraco e covarde. E às vezes covardia também é uma forma de abandono. Só que eu não podia me deixar enganar de novo. Não podia abrir a porta como quem esquece o que aconteceu. O coração perdoa, mas a memória não deleta. E naquela mesma tarde, quando fui até a garagem arrumar umas ferramentas, encontrei algo que me fez parar. Uma caixa que eu achava que já tinha jogado fora. Dentro estavam os desenhos que meu filho fazia quando era criança. Um deles me marcou. Era um homem de braços abertos com a frase: "Meu herói é meu pai". Naquele dia chorei de novo, mas não por ele, por mim. E foi aí que decidi escrever uma carta, não para ele, mas para mim mesmo, para lembrar do que eu não posso mais aceitar e do que eu ainda sou. Só que antes de eu terminar essa carta, o telefone tocou e do outro lado, uma voz que eu não ouvia há anos disse apenas uma frase: "Antenor, sou eu. Posso te visitar? Antenor, sou eu. Posso te visitar?" A voz veio do outro lado da linha, seca, sem rodeios, mas carregada de uma hesitação que não se escondia. Eu levei uns segundos para reconhecer. Era o Kleber, meu irmão mais novo. Aquele com quem não falo há mais de 20 anos. O mesmo que, num Natal distante, jurou nunca mais botar os pés na minha casa por causa de uma briga que, sinceramente, eu nem lembro mais como começou. Talvez tenha sido por herança da nossa mãe, talvez por orgulho, talvez por bobagem, mas o fato é que o tempo passou e a gente deixou de se procurar. Cada um criou sua família, sua dor, suas verdades. E agora ele estava ali, na minha linha telefônica, pedindo para vir me ver. Fiquei em silêncio. Ele percebeu. "Eu soube do que aconteceu", continuou. "Não quero tomar seu tempo nem trazer passado. Só queria te ver." Eu podia ter dito que não. Podia ter encerrado a ligação com um "Tá tudo bem, segue tua vida." Mas não consegui. A verdade é que, depois daquele almoço, depois do vídeo, depois do vazio que se instalou dentro de mim, qualquer palavra dita com respeito já era um tipo de cura. Respirei fundo e respondi: "Vem." Ele chegou no fim da tarde. A mesma calça jeans surrada de sempre, camisa de botão aberta no peito, cabelo mais ralo, barba mais branca. Mas o olhar era o mesmo de quando a gente era menino, jogando bolinha de gude no terreiro da casa da avó. Entrou sem cerimônia. Me abraçou forte, como quem segura uma lembrança antiga com as duas mãos. Ficamos em silêncio por um bom tempo. Só o relógio de parede marcando os segundos e o cheiro do café que eu tinha acabado de passar enchendo a sala. "Você ainda faz aquele café forte que parece graxa", ele brincou. "E você ainda esquece de trazer pão", respondi. Rimos. De verdade. Pela primeira vez em anos, eu ri sem culpa, sem disfarce, sem dor por trás do sorriso. Ele sentou à mesa. Ficamos ali, como dois velhos que finalmente entenderam que o tempo não espera ninguém. "Fiquei sabendo do almoço", disse ele, olhando para o copo. "E do vídeo também. Tua nora falou com a Sandra. E ela me ligou ontem." "Tá tudo certo agora", eu disse, tentando encerrar o assunto. "Não tá, não", ele rebateu. "E não vai ficar. Mas talvez a gente ainda tenha tempo de acertar umas coisas. Entre nós, pelo menos." Olhei para ele e me vi. O mesmo cansaço nos ombros, o mesmo orgulho ferido, a mesma solidão de quem viu muita coisa e guardou tudo calado. E aí ele tirou do bolso um envelope.
De novo, um envelope. Só que esse tinha nome, endereço e uma dobra antiga. Isso aqui é da mãe. Ela escreveu para você antes de morrer. Mas nunca te entreguei. Guardei por raiva, por bobagem, por tudo aquilo que já nem faz sentido mais. Tá na hora de você ler. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Era o papel da venda da esquina, da época em que papel ainda tinha cheiro de memória. Abri. A letra dela, firme e doce, pulou diante dos meus olhos. Meu filho, sei que você vai ficar bravo quando souber que escrevi isso, mas mãe sente. E eu sentia que a distância entre você e seu irmão ia crescer. Vocês foram tão próximos quando pequenos. Não deixem que o orgulho de homem engula o amor de menino. Um dia vocês vão estar velhos. E aí só vai restar saudade e arrependimento. Não deixa chegar esse dia sem fazer as pazes. Um de vocês precisa ter coragem. Seja você. As lágrimas vieram antes mesmo de eu terminar. E o Kleber, do outro lado da mesa, também chorava. Nenhum de nós disse nada por um tempo. Até que ele falou: eu não sei pedir desculpa, Antenor, mas tô aqui e eu entendi. Às vezes, o pedido de perdão não vem com palavras, vem com presença, vem com o gesto de aparecer, de sentar à mesa, de entregar um envelope guardado por décadas. Aquele momento não apagava o que o meu filho tinha feito, nem curava todas as feridas, mas me lembrava de que, no meio da dor, ainda existiam laços que podiam ser restaurados. E isso já era muito. Ele ficou até o anoitecer. Tomamos café, rimos de causos antigos, falamos da infância, dos tombos de bicicleta, dos banhos de rio, das promessas que a vida atropelou. E quando ele foi embora, me deu um abraço demorado. Saí na varanda, fiquei olhando ele se afastar rua abaixo. E me vi ali, parado como um menino que vê o irmão ir embora de novo. Mas dessa vez, com a promessa de voltar. Entrei, fechei a porta e sentei no sofá. Peguei o envelope da minha mãe e coloquei dentro da Bíblia, entre as páginas marcadas do Salmo 71. Porque aquele capítulo fala do Deus que sustenta os velhos, que não abandona na velhice. E ali, naquele mesmo sofá onde chorei no domingo anterior, eu senti outra coisa pela primeira vez: esperança. Só que naquela noite, quando fui dormir, algo me fez levantar de novo. Um barulho no portão. Uma carta enfiada por debaixo da porta. O envelope era do meu filho. Mas dessa vez, tinha algo escrito atrás. E aquilo me tirou o sono de vez. Acordei no susto naquela madrugada, como se alguém tivesse me chamado pelo nome bem baixinho no ouvido. O relógio marcava 3h17. A casa estava escura, o vento soprava pelas frestas da janela da sala, e o som do portão rangendo ainda ecoava na minha cabeça. Não era sonho. Eu ouvi. Levantei devagar, peguei a lanterna que deixo do lado da cama e fui até a porta. Lá no chão, encostado na soleira, um envelope branco. Dobrado de um jeito apressado, como quem coloca algo onde sabe que será visto, mas sem querer ser notado. Me abaixei, peguei. Quando virei o envelope, vi as palavras escritas a caneta azul, bem pequenas, no canto inferior direito. Se o senhor ainda lembrar de mim, leia. Me sentei na cadeira da cozinha, com o envelope nas mãos. Não abri de imediato. Fiquei encarando aquela frase como se ela fosse uma ferida aberta. Se o senhor ainda lembrar de mim, como se fosse possível esquecer o próprio filho, como se a ausência dele fosse um alívio e não uma dor que mora na pele. Eu lembrava, sim. Lembrava de cada detalhe. Do jeito que ele corria pela casa quando era pequeno, com um carrinho de brinquedo na mão. Lembrava da primeira vez que disse pai. E de quando me chamou de velho, com desprezo pela primeira vez. Lembrava de quando deitou no meu colo chorando aos 12 e de quando virou o rosto quando tentei abraçá-lo aos 40. A memória não escolhe o que guardar. Ela guarda tudo, o que aquece e o que corta. Abri o envelope. Dentro, havia uma carta escrita em folhas arrancadas de caderno. Nada de e-mail, nada digitado. Aquilo tinha sido escrito com a mão trêmula da culpa. A letra era dele. As palavras, quase todas no tempo passado. A primeira frase: eu não quero herança, pai. Quero lembrança.
Já comecei a leitura com o peito apertado. Ele contava que depois de gravar o vídeo, não teve coragem de me procurar, que ficou sabendo pela nora da vizinha que eu tinha tirado o nome dele de tudo e que isso doeu, mas não por causa do dinheiro, e sim porque ele percebeu finalmente que tinha perdido o último elo que nos unia. Disse que andou bebendo mais do que devia, que brigou com a esposa, que os sogros saíram da casa depois de uma discussão, e que sozinho, na sala vazia, olhou uma foto antiga nossa. Ele, pequeno, no meu colo, com a mão no meu rosto. E ali entendeu o que tinha feito. Eu traí o único homem que nunca me abandonou. A frase estava sublinhada. Ele dizia que sabia que não merecia perdão, que não queria voltar para casa, que não esperava ser recebido de braços abertos, mas queria, pelo menos, que eu soubesse que ele tinha acordado, que tinha enxergado, que não conseguia dormir sem lembrar da minha expressão no dia do almoço. O senhor não gritou, não chorou, só colocou a pasta na mesa e aquilo doeu mais que um tapa. Mais para baixo ele escreveu: "Não tô te pedindo nada, só queria que o senhor soubesse que eu me arrependo e que tô tentando ser um homem melhor. Se não for pelo senhor, que seja por mim." A última frase foi a que mais me tocou. Se um dia eu for pai, espero que meu filho nunca me olhe como eu olhei para o senhor. Dobrei a carta com cuidado. Não chorei. Não naquela hora. Fiquei em silêncio. O galo cantou ao longe. A luz do poste da rua entrava pela janela, desenhando sombras no chão da cozinha. Eu ali, velho, com uma carta nas mãos e o coração dividido. Parte de mim queria correr até a casa dele, abraçar, esquecer tudo. Outra parte, mais machucada, dizia que era tarde, que palavras bonitas não apagam o que foi feito com frieza. Mas antes que eu pudesse decidir qualquer coisa, ouvi batidas leves no portão. 3 toques curtos. Fui até lá, com a carta ainda na mão. Abri devagar. Era ele. Sozinho, de chinelo, moletom velho, cabelo bagunçado. Me olhou como quem carrega pedra nas costas. Não disse nada. Só estendeu a mão como quem pede permissão. Eu não movi um músculo. A carta tremia entre meus dedos. Ele deu um passo para trás, abaixou os olhos e disse: "Eu só precisava ver o senhor mais uma vez. Mesmo que seja só para ouvir um 'vai embora'." E ficou ali, parado, esperando. E eu parado também, com a alma remexida, o sangue gelado e a memória rodando rápido demais. Porque dentro de mim havia dor, sim, mas também havia amor. E o amor, mesmo machucado, às vezes se levanta. Só que antes de dizer qualquer coisa, antes de abrir ou fechar aquele portão, algo me chamou a atenção lá no fim da rua. Uma luz forte, um carro. E de dentro dele, desceu uma pessoa que eu não via há décadas. E o que ela disse mudou tudo. O carro parou devagar no fim da rua, com os faróis ainda acesos. A luz cortava a madrugada como uma revelação. Meu filho ainda estava parado ali, do lado de fora do portão, com os ombros curvados e os olhos baixos, quando a porta do carro se abriu e uma silhueta feminina surgiu no escuro. Ela desceu com calma. Usava um casaco longo, daqueles que a gente só vê em fotografia antiga, e andava com uma firmeza estranha, como quem carrega uma certeza antiga. Levei alguns segundos para entender quem era, mas quando ela se aproximou da calçada e o clarão dos faróis revelou o rosto, meu coração travou. Era a Lídia. Meu Deus do céu. A Lídia. A mulher com quem tive uma história antes mesmo da mãe do meu filho. Aquela que conheci aos 20 e poucos anos, quando eu ainda trabalhava como vigia de noite e dormia de dia. A Lídia foi o grande amor da juventude, mas também o grande desencontro da minha vida. Morávamos em bairros distantes. Nossos pais não se gostavam, e tudo conspirava contra. Eu era pobre demais, e ela sonhava alto demais. Um dia ela foi embora sem dizer adeus. Soube que tinha se mudado para São Paulo, casado com um comerciante e sumido do mapa. E agora, quase 50 anos depois, ela estava ali, parada no portão da minha casa, olhando para mim com os mesmos olhos de antes, só que agora cheios de rugas e silêncio. Meu filho virou para ela confuso. Olhou para mim, esperando alguma explicação, mas nem eu tinha. Lídia se aproximou com a bolsa apertada contra o peito
e disse com a voz baixa firme: Antenor, desculpa aparecer assim, mas eu precisava te ver. Ontem fiquei sabendo do que fizeram contigo e não consegui dormir. Fiquei parado, atônito. Era como se o passado inteiro tivesse voltado num só sopro. E por um instante esqueci da carta, do almoço, do testamento, de tudo. Ela continuou: A Sandra, aquela sua vizinha, ela é prima da minha sobrinha. Foi por ela que eu soube. Quando me contaram, eu chorei. Porque, mesmo depois de tanto tempo, você ainda é o homem mais digno que eu conheci. O silêncio que se formou naquele portão era pesado e leve ao mesmo tempo. Meu filho olhava para ela, para mim, e parecia não entender o que estava acontecendo. E, de fato, aquilo não era para ser entendido. Era para ser sentido. Lídia então virou para ele e disse algo que me surpreendeu. Eu conheci seu pai muito antes de você nascer. E já naquela época ele era assim, calado, trabalhador, honesto. Nunca reclamou de nada. Nunca pediu nada. Só queria viver em paz. E ver um filho jogar isso no lixo me doeu. Ele abaixou a cabeça envergonhado. E ela prosseguiu. Sabe o que me fez vir até aqui, Antenor? Foi lembrar de uma coisa que você me disse num bilhete lá em 1974. Você escreveu: Se um dia eu tiver um filho, espero que ele tenha o seu olhar. E ontem, vendo o que aconteceu, eu pensei: será que ele teve? Eu não soube o que responder. Só senti. E aquele sentimento não cabia em palavras. Era memória, era dor, era afeto antigo misturado com mágoa recente. Então respirei fundo, destranquei o portão e deixei os dois entrarem. Pela primeira vez em muito tempo, minha casa tinha gente dentro. A cozinha voltou a ter voz, o bule voltou para o fogo, e 3 pessoas, cada uma com suas feridas, sentaram-se em volta da mesma mesa. Ficamos ali por horas. Lídia falou da vida que teve, das dores, das perdas, do casamento que acabou sem amor. Disse que nunca esqueceu de mim, e que carregava arrependimento por ter partido. Eu ouvia em silêncio, tentando entender se aquilo era real ou se meu coração estava me pregando uma peça. Meu filho, por sua vez, mal falava. Estava ali, quieto, absorvendo tudo como quem presencia algo maior que ele. Até que, em certo momento, ele levantou os olhos, olhou para mim e disse: Pai, posso fazer uma coisa? Assenti. Ele foi até o corredor, pegou a carta que tinha deixado comigo, abriu no meio da sala e rasgou, folha por folha. Depois pegou uma folha em branco, sentou e começou a escrever outra, em silêncio, com lágrimas caindo no papel. Escreveu ali mesmo, na minha frente. E quando terminou, colocou o papel sobre a mesa e disse: Essa aqui não é para ser guardada. É para ser lida agora, por mim, na sua frente. E leu. Cada palavra. Dessa vez, não para aliviar a própria culpa, mas para olhar nos meus olhos e assumir o que fez. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu ouvi meu filho pedir perdão com o coração inteiro. Não como quem espera ser aceito, mas como quem finalmente entende o que perdeu. Quando ele terminou de ler, não houve aplauso, nem frase de efeito. Só o silêncio e um abraço. Um abraço que não apagava o passado, mas que pela primeira vez não doía. Lídia, do canto da mesa, sorriu com os olhos. Eu sorri também. E pela primeira vez em muito tempo, tive vontade de dizer em voz alta: ainda não acabou. Só que, naquela mesma noite, quando eles foram embora e a casa voltou a ficar em silêncio, encontrei algo dentro da Bíblia, bem na página onde tinha guardado a carta da minha mãe. Um envelope pequeno. E dentro, um testamento antigo, o primeiro. Aquele que eu achava que tinha rasgado. E ele ainda estava no nome do meu filho. E naquele momento, eu soube o que fazer. A luz da cozinha ainda estava acesa quando encontrei o envelope dentro da Bíblia. Era pequeno, amarelado nas bordas, com meu nome escrito à mão e um lacre que eu mesmo tinha feito anos atrás, usando um pedacinho de fita vermelha. Por um instante, pensei que fosse mais uma carta da minha mãe, ou talvez algo que o Kleber tivesse deixado ali sem querer. Mas quando abri, lá estava ele, o primeiro testamento, o original,
aquele que deixava tudo para o meu filho, ainda intacto, ainda com validade, ainda com as assinaturas e registros em cartório. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando para aquilo como quem encara uma lembrança que não queria mais ter. Achei que tinha rasgado. Achei que, no dia em que me levantei daquela mesa depois do almoço maldito, eu tinha destruído tudo o que ligava meu nome ao dele. Mas não. Aquele testamento tinha escapado. Ou melhor, eu o guardei sem perceber, como quem guarda um último fio de esperança de que um dia tudo mudaria. E ali, sentado, com o envelope nas mãos, entendi o peso de ser pai. A gente guarda o que jura que já jogou fora. Guarda não por fraqueza, mas por amor. Me levantei, andei pela casa escura, abri as janelas. O céu estava limpo, as estrelas salpicadas no alto como sementes de alguma coisa que eu ainda não sabia o nome. E ali, na varanda, pensei na visita de Lídia, no abraço do meu filho, na carta rasgada, na nova carta lida em voz alta. Pensei também na dor de tudo o que veio antes. No desprezo, na frieza, na traição que vivi naquela mesa. E percebi que o coração perdoa, mas não esquece. E não precisa esquecer. Só precisa entender o que fazer com aquilo. No dia seguinte, fui ao cartório. A moça do balcão me reconheceu na hora. Seu Antenor, quanto tempo? Sorri educadamente, mas fui direto ao assunto. Mostrei o testamento antigo e pedi para atualizá-lo novamente. Ela me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Apenas me encaminhou para o escrivão. E ali, naquela sala com cheiro de papel e madeira antiga, comecei a ditar os novos nomes. Mantive parte dos bens doados a instituições que sempre admirei em silêncio. Um hospital do interior, uma casa de acolhimento de idosos. Deixei uma parte para o neto da vizinha, aquele que sempre me tratou com respeito mesmo sem obrigação. E por fim, cheguei ao nome do meu filho. O escrivão levantou os olhos e perguntou: "Ele volta?" Fiquei em silêncio por uns instantes. Depois disse: "Ainda não, mas ele voltou a ser alguém que eu reconheço." Incluí o nome dele. Não por pena, não por obrigação, mas por escolha, porque naquele dia ele fez o que eu esperei durante anos, abaixou a cabeça e pediu perdão. E não por herança, mas por memória. E isso é o que mais vale. Na volta para casa, parei na banca de jornal. Peguei um envelope novo, papel de carta, uma caneta azul. Quando cheguei, sentei na mesa da cozinha, abri o envelope antigo e reescrevi o testamento à mão, como forma de deixar registrado não só os bens, mas os motivos. No final, escrevi: "Nada disso importa se a gente perder o que realmente vale. E o que vale é lembrar quem a gente é." Guardei tudo numa nova pasta, bem ali na gaveta debaixo do armário, junto com as cartas da minha mãe e o bilhete de Lídia que ela deixou antes de ir embora de novo. Sim, ela partiu. Disse que precisava resolver coisas pendentes em São Paulo, mas prometeu voltar. E dessa vez, eu acredito. Dias depois, meu filho me ligou. A voz dele ainda era hesitante, como quem pisa em terra que já machucou. Perguntou se podia vir almoçar. Disse que traria só o mais novo dos netos, o único que tinha chorado quando eu saí da casa deles. Eu disse que sim. E no domingo, lá estavam os dois. Ele, calado e humilde, e o menino com um sorriso tímido e um desenho nas mãos. "Vovô, eu te amo." Cozinhei como nos velhos tempos: arroz, feijão, frango assado. A comida ficou simples, mas boa. E o silêncio da refeição foi o mais respeitoso que já vivi. Quando o almoço terminou, ele lavou a louça. E antes de ir embora, me olhou e disse: "Eu ainda não sei se mereço estar de volta, mas quero aprender." Aquilo bastou. Mas quando fechei o portão, voltei para a sala e vi a pasta sobre a mesa. Algo me chamou a atenção. A pasta estava aberta e o envelope sumido. Na hora meu coração disparou. Vasculhei a gaveta, o chão, a estante. Nada. Subi para o quarto. E no travesseiro havia um bilhete escrito à mão, com a mesma caneta azul do testamento. "Pai, eu sei que isso não te pertence mais. Eu só queria guardar. Não pelo dinheiro, mas porque esse pedaço de papel é a única prova que eu tenho de que ainda existe perdão no mundo.
A pasta, o envelope, tudo foi levado. E naquele instante percebi. Não era mais sobre herança. Era sobre reconstrução. E talvez fosse hora de deixar ele guardar alguma coisa também. Afinal, eu guardei o que sobrou dele por tempo demais. Mas naquela mesma noite, quando já estava deitado, alguém tocou a campainha. E o que eu vi do outro lado da porta me fez ficar de pé com os olhos cheios de água. Porque era alguém que eu nunca pensei que viria. E estava segurando algo que eu achava que nunca mais veria de volta. A campainha tocou uma vez só. Não foi insistente. Foi uma daquelas chamadas tímidas, como quem bate na porta com o coração na mão. Levantei devagar, ainda com a luz do abajur acesa, e fui até a porta sem pressa, sem criar expectativa. Achei que fosse algum vizinho, ou talvez o menino do mercado que sempre vem pedir caixa de papelão para os recicláveis. Mas quando abri, ali estava ela, minha neta, a mais velha, aquela que no dia do almoço riu, aquela que virou o rosto enquanto eu me levantava da mesa. Aquela que me chamava de vovô herói quando era pequena. Estava ali, de cabeça baixa, com os olhos vermelhos e um envelope na mão. O envelope. O mesmo que meu filho tinha levado. O Novo Testamento. Ela olhou para mim e, antes que eu dissesse qualquer coisa, estendeu o braço e entregou o envelope de volta. As mãos dela tremiam, o cabelo preso num coque desarrumado, a blusa larga, como quem saiu de casa às pressas. Vovô, disse ela com a voz falhada. Ele me deu isso hoje. Disse que era a única coisa que ele tinha conseguido de volta na vida. E me pediu para guardar. Mas eu não consegui. Porque isso é do Senhor, é a sua história. Fiquei mudo. Peguei o envelope devagar, como quem recebe uma criança no colo. Olhei bem nos olhos dela, tentando encontrar ali a menina que um dia dormiu no meu colo, com o dedo na boca e a boneca de pano debaixo do braço. E ela ainda estava lá, escondida por trás dos erros, do orgulho, das escolhas erradas. Mas ainda era ela. Eu errei, vô. Muito. E não sei como pedir perdão por rir naquele dia. Eu achei que era brincadeira. E quando percebi, já era tarde. Por que você veio agora? Perguntei com a voz baixa. Ela respirou fundo. Porque hoje, pela primeira vez, meu pai chorou na minha frente. E disse que se ele tivesse escutado o senhor mais cedo, tudo teria sido diferente. Eu nunca vi ele assim. Nunca vi ele dizer que errou. E então eu entendi que ainda dava tempo. Pelo menos para mim. Dei um passo para trás e a convidei para entrar. Ela hesitou, mas veio. Sentou na mesma cadeira onde o pai dela escreveu a nova carta. Ficamos em silêncio. Eu coloquei o envelope sobre a mesa e a gente ficou ali, olhando para ele como quem olha para um espelho. E ela me disse: Eu não quero herança, vô, nem papel. Eu só queria voltar a ser sua neta. A neta que sentava no chão da sala para ouvir suas histórias. Senti um nó na garganta. Porque aquilo era tudo que eu precisava ouvir. Levantei, fui até o quarto, abri uma gaveta funda e tirei uma caixa de sapato antiga. Dentro estavam os desenhos que ela mesma tinha feito quando criança. Cartinhas de Natal, bilhetinhos com coração e até uma fita de cabelo que ela me deu num Dia dos Pais. Coloquei a caixa sobre a mesa. Ela abriu, reconheceu tudo e começou a chorar. Mas foi um choro limpo, um choro de volta para casa. Eu achei que o senhor tinha jogado tudo fora. Sussurrou. Eu nunca joguei nada fora que me lembrasse do amor. O que não serve mais, a gente tira do caminho. Mas o que um dia foi sincero, a gente guarda, mesmo que doa. Ela passou um bom tempo ali. Tomamos café, comemos pão com manteiga. Ela me contou sobre a faculdade, sobre um namoro que acabou mal, sobre como se sentia sozinha mesmo com a casa cheia. E eu escutei. Não como um velho ofendido, mas como um avô que ainda sabe ouvir sem julgar. E quando ela se levantou para ir embora, me deu um abraço apertado e disse: Posso vir domingo? Pode, mas traga a boneca de pano. Ela deve estar com saudade da minha voz. Ela riu, daquele jeito de antes, e foi embora. Mas a noite não acabou ali, porque quando fechei a porta e voltei para a sala, vi o envelope de novo. Peguei, sentei, abri com calma e li tudo mais uma vez. As palavras,
os nomes, os destinos. E entendi que a vida vai voltando para o lugar não quando as coisas se resolvem, mas quando as pessoas se reencontram. Aquela pasta que um dia usei como resposta virou símbolo de reconciliação. E eu percebi, o verdadeiro testamento não era de bens, era de memória, de vínculos, de tudo aquilo que o dinheiro não compra, mas que o tempo, se for generoso, devolve. Na manhã seguinte fui até a igreja do bairro. Falei com o padre, um moço novo, mas de fala mansa. Pedi para marcar uma missa de ação de graças, e ele, surpreso, perguntou: "Alguma data especial, seu Antenor?" "Sim, o dia em que Deus me devolveu meu filho e minha neta." Na volta para casa, parei num sebo e comprei um caderno novo, de capa dura. Comecei a escrever ali a história da minha vida. Mas dessa vez, não para mim. Era para eles. Para que um dia, quando eu me for, não fique só herança. Fique lembrança. Fique lição. Fique verdade. Mas faltava uma página. Uma que só seria escrita quando ele, meu filho, voltasse àquela mesa, com a família inteira, não por causa de testamento, mas por causa do que realmente importa. E essa hora estava mais perto do que eu imaginava. Acordei antes do sol naquele domingo. A luz ainda não havia vencido a sombra da noite, mas o cheiro de café já tomava a cozinha. Fiz questão de moer o pó na hora, como fazia nos tempos antigos. Peguei o caderno de capa dura que comecei a escrever na semana passada e o deixei aberto na mesa, na página em branco. Era como se meu coração dissesse: hoje é dia de escrever uma memória nova. Na véspera, minha neta me ligou. Disse que viria. E que traria o pai? Não perguntei mais nada. Só respondi: "Tá bom, a porta vai estar aberta." Coloquei a toalha antiga na mesa, aquela que minha esposa costurou à mão, bordada com flores azuis, agora já um pouco puída pelos cantos. Lavei os pratos brancos, sequei um por um, pus os talheres no lugar, os copos virados para baixo, os guardanapos com argolas de madeira. Arrumei tudo devagar, sem pressa. Cada detalhe era uma lembrança, cada dobra da toalha, um pedaço de saudade. A cadeira dele, do meu filho, deixei na ponta. A mesma de onde ele se levantou semanas atrás para me expulsar da família. A mesma que ficou vazia desde então. Dei um tempo no portão, varri a calçada, conversei com o vizinho, cuidei das plantas. Fiquei esperando. E confesso, parte de mim ainda achava que não viriam, que aquela promessa seria só mais uma tentativa de me acalmar. Mas às 11h47, ouvi o barulho do carro estacionando. Não olhei pela janela. Só respirei fundo e fui para a cozinha. Ouvi passos no quintal. A porta rangeu. E então a voz dela: "Vô!" Chegamos. Me virei. Ali estavam eles. Minha neta com os olhos brilhando. Meu filho com o rosto contido. A expressão de quem vem sem saber se vai ser recebido. Atrás, algo que me desmontou. Minha nora. A mesma que riu, que celebrou minha saída. Agora com os olhos baixos, segurando um prato embrulhado em pano de prato. "Fiz aquele pudim que o senhor gostava", ela disse, quase num sussurro. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Entrem, a mesa tá posta." Eles entraram. Sentaram devagar. O silêncio era grosso, como um nevoeiro que ainda não sabe se quer ficar ou passar. Serviu o arroz, o feijão, o frango assado, os mesmos pratos de sempre, mas com um gosto diferente. Meu neto mais novo veio também. Sentou do meu lado e me mostrou o desenho que tinha feito. Era a gente. Eu, ele e o pai dele. 3 bonecos de mão dada, debaixo de um sol amarelo com sorriso. Aquilo me quebrou por dentro. Comemos. Ninguém falou muito. Só mastigávamos juntos o que não sabíamos dizer com palavras. Depois do almoço, minha neta levantou, pegou o caderno sobre a mesa e disse: "Vô, posso escrever?" Assenti. Ela escreveu uma página inteira. Palavras de neta, mas com peso de mulher. Palavras que diziam: "Eu te amo e quero que todo mundo saiba disso." Depois, foi a vez do neto. Desenhou. E por fim, meu filho. Ele pegou a caneta, hesitou, e escreveu só uma frase: "Ainda estou aprendendo, mas agora
Quero aprender com você. Fechei o caderno devagar. Meu coração, ali, estava mais cheio do que qualquer testamento. A tarde correu mansa. Tomamos café com o pudim dela, e estava bom. Meu filho me ajudou a arrumar a cozinha. Falamos pouco, mas os gestos falavam alto. Quando estavam de saída, ele me deu um abraço. Firme, sem palavras. E antes de entrar no carro, voltou, abriu a porta e me olhou nos olhos. Pai, a gente votou de novo. Meu coração disparou. Por um segundo pensei que fosse uma brincadeira cruel. Mas então ele continuou. E decidimos que a família só é completa com o Senhor nela. Que não dá para continuar fingindo que o Senhor não existe. E que a casa é sua. Sempre foi. Eu não respondi. Apenas coloquei a mão no ombro dele. E disse com voz firme: não quero casa, nem desculpa. Quero presença. O que passou, já passou. Mas daqui para frente, vocês vão ter que merecer de novo cada domingo aqui. Com verdade, com respeito e com memória. Ele concordou com a cabeça. Entrou no carro. Foram embora. Fiquei na varanda. Sentei na cadeira de palha. Peguei o caderno e escrevi com minha letra trêmula. Hoje, finalmente, almocei em paz. E fechei os olhos. O vento passou por entre as folhas da jabuticabeira e trouxe um cheiro bom. De comida, de café, de perdão. Pela primeira vez em muito tempo, não doía mais. Mas no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta, sem remetente. Dentro, uma cópia do Testamento Antigo, rasgada em 4 pedaços, e um bilhete. Agora eu entendi, e não preciso mais disso. Guardei a carta na última gaveta da cristaleira. Aquela mesma onde minha esposa guardava os panos de crochê e as lembranças de batizado dos netos. Rasgada em 4 partes, a cópia do Testamento Antigo dizia tudo, sem dizer uma palavra. Era o jeito do meu filho de encerrar um ciclo, de me mostrar, talvez, que o que ele queria agora não cabia num pedaço de papel. Cabia numa cadeira à mesa, num domingo qualquer, numa conversa de verdade. E sabe, eu entendi. Naquela mesma semana, ele apareceu aqui sozinho, sem agendamento, sem telefone, sem pedido. Tocou a campainha e me chamou pelo nome, como quando era menino. Entrou com as mãos vazias, e eu gostei disso, porque por muitos anos ele só vinha com intenções escondidas. Agora, parecia vir com o que sobrou. E às vezes, é no que sobra que mora o essencial. Sentamos na varanda. O sol batia de lado. Ele puxou o assunto devagar. Falou de um projeto novo no trabalho, da vontade de mudar de cidade, de recomeçar com a família. Disse que andava olhando casas simples no interior e que talvez quisesse um terreno pequeno onde pudesse plantar alguma coisa. Igual o senhor fazia com a mãe, ele disse quase sorrindo. Aquilo me tocou. Porque ele não falava da mãe havia anos. E trazer o nome dela assim, do nada, era como reacender uma luz esquecida dentro de mim. Ficamos em silêncio por um tempo. E depois ele soltou a pergunta. O senhor me perdoa? Respirei fundo. Olhei para ele. O mesmo rosto, mas outro homem. E então eu respondi o que a vida me ensinou a dizer tarde demais. Já perdoei. Só não sabia como te dizer isso. Ele abaixou os olhos. Chorou. Pela primeira vez, sem vergonha. Eu também chorei. E ali, sem aplauso, sem plateia, sem necessidade de grandes gestos, a gente recomeçou. Não como se nada tivesse acontecido, mas como quem carrega as cicatrizes com dignidade. Hoje a casa tem barulho de novo. Netos correndo, cheiro de bolo no forno, risadas ecoando pelo corredor. Minha neta vem quase todo fim de semana. Trouxe a boneca de pano outro dia. Sentou no chão e me pediu para contar uma história. Eu contei a nossa, do começo ao fim, do almoço à carta, do silêncio ao reencontro. Ela ouviu tudo com os olhos marejados e, no fim, me abraçou e disse: Vovô, essa é a história mais bonita que eu já ouvi. E eu respondi: é porque foi a mais difícil de viver. A vida me ensinou tarde, mas ensinou que herança de verdade não é o que se deixa em bens, é o que se deixa em memória, em afeto, em arrependimento curado,
em perdão doído, mas dado. O dinheiro vai embora, a casa muda de dono, os papéis envelhecem. Mas o que a gente planta no coração do outro, isso ninguém apaga. O testamento está ali, guardado, atualizado, justo. Mas hoje, ele não me define mais. Porque o que eu precisava mesmo deixar era outra coisa. Minha verdade, minha história, meu nome limpo no coração dos meus. E se você me ouviu até aqui, saiba de uma coisa. Se um dia sua família te virar as costas, não se desespere. Quem carrega amor de verdade, uma hora será reconhecido. Pode demorar, pode doer, mas o amor, mesmo ferido, sempre volta. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo. Já viveu algo parecido? Conhece alguém que precisa ouvir isso? Me diz de onde você está ouvindo. Gosto de saber até onde essas palavras chegam. E se essa história te tocou, compartilha com alguém. Porque às vezes, tudo que uma família precisa é ouvir uma história como essa.